Olá, bom dia, bom sábado a todos. Sejam bem-vindos aqui à Igreja de Aveiro. Sejam bem-vindos aqui à nossa companhia e nós à vossa companhia. E neste momento estou aqui com o meu irmão Diego. Olá, Diego. Olá. Cá estamos para mais uma recapitulação da lição, não é? E antes de iniciarmos, eu então vou pedir ao Diego que nos dirija em oração. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, obrigado por nós estarmos agora, Pai, mais uma vez nos debruçando no estudo da Tua Palavra, Pai. E agora, ao completarmos o estudo desse trimestrário, queremos poder, Senhor Deus, extrair as lições deixadas por Paulo no livro de Efésios, para que nós possamos, Pai, viver em consonância, Pai, com os Teus ensinamentos e com aquilo que o Senhor estabeleceu para que nós, enquanto igreja, pudéssemos estar unidos e ligados a Ti, Pai, que é a nossa cabeça. E que através do Teu Filho nós possamos todos os dias lembrar, Pai, do sacrifício e do alto preço que Ele pagou por cada um de nós, a fim de que possamos seguir as Suas pegadas até a volta de Jesus. E é no nome do Teu Filho que nós oramos. Amém. Amém. Bom, estamos então na última lição do trimestre, não é? A lição 14, e é interessante, esta lição tem o título Efésios no Coração, não é? E é interessante a forma como o autor da lição começa, porque ele começa com aquela ilustração, tu viste também, daquela roda gigante em Londres, que é chamado, em português, o Olho de Londres, eles chamam o Eye of London, né? Pronto, o Olho de Londres. E é interessante a metáfora que o autor faz aqui, porque o autor compara a relação desta roda gigante com o resto da cidade. Porque esta roda gigante tem 138 metros de altura, o ponto mais alto dela, não é? E ela não é assim nada de especial, mas a localização dela e a altura dela estão feitas de modo a que uma pessoa, quando vai lá andar na roda e fica parado no ponto mais alto, tem uma visão ampla de toda a cidade. Exato. Ou seja, ela em si mesma não é uma maravilha de engenharia, não sei do quê, não é nada de especial, mas ela oferece uma visão ampla para tudo o que há de especial em Londres, né? O Parlamento, o Big Ben, etc, etc. E o autor faz esta metáfora e aplica isto ao livro de Efésios. O livro de Efésios, ou a carta de Paulo, né? Na verdade é uma carta de Paulo à igreja de Éfeso, é uma carta normal, não é assim a mais grandiosa de todas as cartas de Paulo, nem nada do género, mas através desta carta, Paulo leva-nos a ter uma visão ampla de todo o resto da Escritura, né? De todos os grandes momentos e monumentos da Escritura. Né? Ou seja, Efésios é aquele livro que nos leva, de uma forma mais sumária e mais abrangente, leva-nos a percorrer a Bíblia toda, para lermos e entendermos esta carta, não é? E é curioso porque neste trimestre, né, que na verdade não são 13 lições como é habitual, são 14, né? Temos mais um fim de semana, nestes 3 meses. Esta lição 14 também faz um bocado isso. Porque a lição 14, vamos andar aqui a percorrer todo o livro de Éfeso, obviamente de uma forma mais resumida, não é? Verificando tudo o que é a abrangência do que estudámos durante todos estes 3 meses. Todos esses 3 meses. Né? No fundo, né? Esta última lição é para nos fazer ter agora a visão completa da carta toda de Éfeso. Não é? É interessante esta questão. E nós começamos aqui no estudo desta semana, que nós fizemos da lição, começamos no primeiro capítulo de Efésios. Né? Efésios tem 6 capítulos, o autor vai percorrer os 6 capítulos, um em cada dia. Né? E no capítulo 1, ele começa por dizer que a carta aos Efésios são como se fossem os Alpes do Novo Testamento. Uma pessoa quando sobe aos Alpes vê os picos à volta e as coisas importantes à volta. Ele pergunta, leia o capítulo 1 de Efésios. Quais são os momentos importantes, os picos que chamam a atenção? Eu não sei, para ti, quais foram assim, os grandes momentos que viste no capítulo 1? Dentro desse panorama, né, que Paulo nos apresenta, na verdade nós podemos ver que Paulo ele faz um lembrete aos Efésios de que Deus ele já tinha um plano estabelecido desde os primórdios, desde a eternidade. E Deus, na sua sabedoria, embora ele tivesse,
né, criado um homem numa condição de livre-arbítrio, de liberdade, ele, por ser presciente, né, ele sabia que em algum momento o homem poderia ter, né, cedido à tentação e caído como de fato caiu. Entretanto, ele teve a sabedoria, o amor, né, segundo o beneplácito da sua vontade, de estabelecer também um plano e de fazer com que todos nós pudéssemos nos lembrar desse plano como uma demonstração de um amor incondicional que nos alcança a despeito das nossas condições. E Paulo lhe lembra os Efésios de que realmente esse plano já havia sido estabelecido com muita antecedência, antes mesmo da própria criação, né? E, entretanto, ele não nos isenta da responsabilidade de nós reconhecermos, aceitarmos, né, e nos voltarmos para Deus como uma atitude de reconhecimento de que, mesmo estando nós afastados em algum momento, mesmo estando nós, né, distanciados do seu plano original, Ele quer nos atrair para si novamente. Ele quer que nós venhamos a nos comungar novamente, né, a nos aproximar novamente para que nós possamos viver, né, a plenitude da sua vontade. Então, quando eu vejo o primeiro capítulo de Paulo, na verdade, é um lembrete de tudo que Deus fez de antemão por nós e do desejo que Deus também tem de nos restabelecer como filhos, né, dentro de um propósito eterno para que nós possamos verdadeiramente gozar das maravilhas que Ele estabeleceu. E aqui eu queria ler, por exemplo, o que Paulo fala em Efésios capítulo 1, versículo... Eu vou colocar aqui o versículo 10 em diante. Então ele diz o seguinte, eu vou ler o versículo 9 para que nós possamos contextualizar melhor. Ele diz o seguinte, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Ou seja, as coisas se afastaram, o pecado nos trouxe separação, a rebeldia, a rebelião do homem criou uma separação, não só no âmbito de Deus em relação ao homem, mas também a separação entre o próprio povo de Deus, que criou um muro de separação, como nós vamos ver mais à frente, né, entre os próprios judeus e gentios. Mas Cristo congregou nele todas as coisas, ele voltou a atrair para si todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também somos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós, os primeiros, esperamos em Cristo. E o versículo 13, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, Paulo também relembra que os Efésios agora, eles têm tudo o que eles precisam, porque eles foram selados mediante aquilo que eles ouviram, mediante aquilo que eles entenderam, e assim eles puderam reconhecer, né, através de tudo o que Deus já havia feito por eles, que chegou o momento deles realmente se posicionarem e deles realmente viverem uma vida, né, em consonância com os propósitos de Deus. Então, o Efésios já começa fazendo um apelo para que eles possam relembrar que Deus uniu tudo, concentrou tudo nele, mas que eles possam viver essas boas novas, né, através da sua vida, na integridade do viver, na integridade da conduta, né, de modo a reconhecer tudo o que Cristo fez desde os primórdios. E aqui no final, eu acho fantástico, já no primeiro capítulo, né, a demonstração que Paulo tem ao apresentar o caráter de Deus, né, e a figura de Jesus, que uma vez vencendo o pecado através da cruz do Calvário, ele assumiu a posição mais alta no céu, que está sobre todo o nome. E aqui diz, no capítulo 1, versículo 19 em diante, e qual a sobreexcelente grandeza do poder sobre nós, do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-o à direita dos céus. No caso, Deus, né, pondo Jesus à sua direita nos céus, que manifestou em Cristo, ressuscitando-os do morto e pondo-o à direita nos céus, acima de todo o principado, e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no século vindouro. E para finalizar, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então aqui nós temos uma introdução, né, do que vai ser falado já no capítulo 2,
em que Cristo assume a condição de cabeça da igreja. E aí nós vamos poder entender ao longo da lição como as outras partes vão se constituir, né, vão se juntar em torno dessa cabeça, em que Cristo passa a ser realmente, né, o simbolismo maior daquilo que vai fazer com que todas as outras coisas de alguma forma colaborem, né, para que a causa dele, o plano dele se estabeleça desde que nós estejamos ligados a ele e sendo, né, conduzidos por ele e pelo seu Santo Espírito. Então, essa é uma bela introdução e com certeza nos traz, né, um senso de responsabilidade, depois de tudo que Deus fez, de tudo que Jesus fez por nós, né, fazendo com que nós possamos, então, assim como os Efésios, assumir agora um papel de reconhecimento, de gratidão e retribuição a tudo que Jesus fez e a tudo que ele representa hoje, né, no santuário celestial, por nós aqui na terra. Neste primeiro capítulo de Efésios, como disseste bem, nós na prática temos aqui uma visão, uma explicação que percorre toda a história, desde a elaboração do plano na eternidade lá atrás, até à consumação final do plano, quando Jesus voltar com grande poder e grande glória. Né? Temos é uma visão resumida, claro, e é interessante que temos aqui vários pontos. Eu notei aqui alguns picos que, na verdade, são detalhes que já foram falados noutras lições. Né? Que nós aqui é apenas de forma resumida, mas, por exemplo, a questão que Paulo refere de nós sermos adotados como filhos, ou seja, nós ficámos separados, fomos como que retirados da família de Deus. Por um tempo. Exatamente. E Deus disse, não, mas eu vou fazer um plano para voltar a assumi-los agora como filhos adotivos. Né? Mas vão voltar a ser integrados como filhos. Voltar a fazê-los parte da família, juntamente com Deus, os anjos e as criaturas dos outros planetas. Todos uma família. Né? Temos a questão da herança, que já falámos, não sei se foi na lição 3 ou 4, já não me recordo, a questão de Deus é a nossa herança e nós próprios somos herança dele, ou seja, toda esta história vai sendo percorrida e até chegarmos de facto ao ponto que tu referiste bem, não é? Ao ponto de Deus mostrar que, olha, no final das contas, quem tem o poder máximo, acima de tudo, é Jesus. Né? As coisas convergem em Jesus, é Ele o Redentor, é Ele o Salvador, é Ele o Criador, as coisas convergem nele. Né? É Ele o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Né? E este, de facto, é uma visão ampla desta questão. E é interessante porque, se nós repararmos aqui o capítulo 1, apenas para fazer também o salto para a próxima lição, todas estas coisas que ali são resumidas, eu não cheguei a contar quantas vezes é que a palavra graça aparece no capítulo 1. É verdade. Mas ela aparece múltiplas vezes. As coisas são todas feitas através da graça. É pela graça de Deus que se faz isto, é pela graça de Deus que acontece aquilo, é pela graça de Deus que vai-se por ali. Tudo é pela graça. Não é? Ou seja, não é a fé e as obras têm ambas o seu papel, mas a salvação é pela graça. Se não fosse a graça de Deus, não importava quanta fé nós tivéssemos ou quantas obras nós fizéssemos, porque a iniciativa partiu de Deus. Sem a graça dele, não há mais nada, não é? Este foi um grande, como perguntava o autor, não é? Foi um grande pico de um monte que eu vi do alto dos Efésios, não é? É verdade. O foco na graça, não é? E a partir desta graça vem esta questão da lição de segunda-feira, que é a remissão. Sermos redimidos para comungarmos, né? Somos redimidos para a comunhão, é assim o título. Ou seja, a redenção, ou seja, a nossa mudança, a nossa passagem, Deus faz a nossa passagem de uma vida antes de o conhecer para uma vida após o conhecer, né? Não é uma redenção só porque sim. O título tem lá é redenção para qualquer coisa, não é? Neste caso, para comunhão, não é? E aqui focamos-nos primeiro na questão da redenção. Não é? O autor pede-nos para ler o capítulo 2 de Efésios. Ao longo desta semana, quem estudou, na prática, leu o livro todo de Efésios. Sim, leu a carta toda, não é? Desta vez, o capítulo 2, ele pergunta assim, lê o capítulo 2 e identifica o que fez Deus por nós através de Jesus. As coisas todas que lá estão no capítulo 2, que Deus fez através de Jesus, não é? E eu tomei nota aqui de algumas, porque Deus diz que deu-nos vida em Cristo, ressuscitou-nos em Cristo,
fez-nos assentar nos lugares celestiais através de Cristo, né? Preparou-nos para boas obras e preparou as boas obras para nós, através de Cristo. Repara que é interessante que até as boas obras, que são algo no qual eu desempenho uma parte ativa e obrigatória, não é Deus que me manipula para eu fazer boas obras como se eu fosse um robô, eu tenho que desejar fazê-las e decidir fazê-las, mas até as boas obras são preparadas em Cristo. São desenhadas nele e na graça dele para depois eu escolher se as quero fazer ou não. Não é? Ou seja, as coisas todas são... Existe este elemento, não é? Jesus, ele vem e a redenção não é apenas o pagar, digamos assim, o preço pelos pecados. É o estabelecer o caminho de retidão, de simplicidade, de pureza, de mansidão, de modéstia, para nós andarmos nesse caminho. Nós até temos um hino no inário. Eu, por acaso, não sei se ele ainda se mantém neste inário novo, mas no inário antigo temos lá um hino em que a letra dizia algo como andarmos seguindo a Cristo, de maneira que quando nós os dois passarmos, atrás fica apenas uma pegada. Ou seja, o meu pé pisou em cheio na pegada dele, nem mais à esquerda nem mais à direita. Era uma pegada, deixávamos uma pegada só. Ou seja, Cristo vai à frente e vai fazendo as pegadas. Olha, é aqui que tens que pôr os pés. E nós somos preparados nele. Vá, agora coloca o pé. Vai, agora coloca o outro. Vá, no sítio certo. Não é? E tudo é em Cristo. Não é? Tudo é em Cristo. Até as nossas ações são para convergir em Cristo. E eu não sei se tu reparaste assim mais alguma coisa que te chamou a atenção aqui neste capítulo 2. Porque o autor até diz assim, reparem nas palavras, mas Deus. Né? Mas Deus. Porque o texto diz, nós éramos assim, assim, assim. Mas Deus fez isto, fez aquilo, tomou esta iniciativa. Ou seja, as coisas são sempre iniciativa divina, não é? Sim. É extraordinário. Deus, mais uma vez, ele atesta, né, no capítulo 2, a sua longanimidade, a sua paciência e a graça. Porque existem conceitos que nós podemos... Existem termos que nós podemos conceitualizar, né, que nós podemos definir, mas a graça é um tanto difícil, porque ela é algo que transcende o entendimento humano, Sim. porque ela é uma dádiva divina. Eu arriscar-me-ia que nós, na nossa lógica consumista do século XX e XXI, se calhar até temos ainda mais dificuldade em entender bem a graça. Porque como uma coisa ser de graça? Exato. Porque é graça e ao mesmo tempo de graça, que nós não temos como pagar as nossas obras, o que nós fizermos não vai ser suficiente para que nós tenhamos alguma dignidade ou merecimento por Sim. qualquer coisa que Cristo nos conceda. Há um texto bíblico no Novo Testamento, uma carta de Paulo, que diz que as nossas boas obras são trapos de imundícia. Ou seja, os trapos de imundícia são as boas obras, Exatamente. Fora as más. Se as boas já são trapos de imundícia... Então, graça, realmente, ela é um dom imerecido, mas que Deus nos concede pelo seu beneplácito, né? Pelo seu incondicional amor. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então, é esse amor de tal maneira, ao ponto de entregar o seu Filho, que se estendeu, né, justamente através desse ato, como um desdobramento da graça por meio do sacrifício de Cristo, que provou o valor que nós temos para Ele. Né? Quando nós vemos a história, né, percorremos a história do Velho Testamento, Sim. naquele momento em que Sodoma estava quase para ser destruída, né, e Abraão barganhando com Deus, mas Senhor, se tiver 10, tu ainda assim não destruirás. Chegou aos 10, né? Começou nos 50. Começou nos 50, chegou a 10. Deus disse, se houver 10 justos que se arrependam, né, não destruirei. Então isso mostra que Deus ele vai até as últimas consequências, né, por amor a nós. Entretanto, no momento que, obviamente, né, a porta da graça, ela se fecha. Quando nós começamos a pecar contra o Espírito Santo, quando nós começamos a resistir ao chamado, né, a essa misericórdia e esse amor incondicional. E ainda bem que os Efésios, eles atenderam esse chamado, né, e eles reconheceram esse amor. E um outro ponto muito importante na lição de segunda-feira, já entrando no capítulo 2 de Efésios, é sobre a condição em que vivia-se, né, antes dessa integração em Cristo Jesus, em que
povos originários praticamente dos mesmos pais, né? Povos que tinham ascendências semelhantes, judeus e gentios, que eram separados por uma linha geográfica muito pequena, né? Basicamente ali Judéia e Samaria fazia parte de uma mesma zona. Mesmo pensando em Israel e Judeia e a Macedónia, na igreja de Éfeso ficava mesmo assim, não é assim tão longe quanto Não é isso. tão longe. Não é? Não é assim tão longe, não é uma separação enorme de oceanos pelo meio, não é? E na prática tudo vai convergir a Noé e vai convergir a Adão, não é? Porque dentro da própria Judéia já havia essa distinção, né, entre judeus e samaritanos. É como se os samaritanos fossem os gentis. Né? Mas na Ásia Menor, já adentrando hoje no território que nós conhecemos como a Turquia e parte da Grécia ali, né, aqueles povos eram povos que tinham grande conhecimento de ciências, né, já eram intelectualmente avançados, mas para os judeus eles eram considerados impuros, né, e, portanto, indignos dessa extensão da graça de Deus. Né? De poderem ser remidos, né? Não tinham o direito de comungar, né, dentro daquilo que os judeus entendiam como sendo um momento ali de adoração, né, e de recebimento das bênçãos e dádivas de Deus. É como se eles não tivessem esse direito. Né? E nós sabemos que, infelizmente, os judeus falharam na sua missão, né, de estandarte e porta-voz da verdade. Mas em Deus, em Jesus, essas distinções, esse muro de separação foi derrubado. Né? E aqui nós podemos ver, no capítulo 2 ainda, no capítulo 2, versículo 15, que na carne de Jesus, na sua carne, desfez-se a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, deixando claro que são os mandamentos cerimoniais, a lei cerimonial. O próprio verso diz os mandamentos em forma de ordenanças. Em forma de ordenanças, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, ou seja, dos judeus e dos gentios, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Ou seja, Cristo, né, ele desenvolveu um novo modelo que até então havia sido perdido, não que fosse um novo, na verdade ele resgatou. Ele veio relembrar o modelo original que havia sido de alguma forma distorcido, né, e abandonado, mas agora nele tudo passou a fazer muito mais sentido, né, porque já não haviam mais cerimônias, já não haviam mais ordenanças, já não haviam mais ritos desprovidos de algo que poderia ser superior a tudo isso, que estava justamente vinculado ao que ele fez quando ele cumpriu a promessa, né, e quando o véu se rasgou, simbolizando que aquele sistema antigo já não valia mais. Já não havia e a partir daquele momento, o povo de Israel ele conseguiu entender, embora no primeiro momento tenha resistido, né? Algum povo de Israel entendeu. Claro, ao povo que reconheceu a Jesus como Salvador, entendeu, né, que realmente não havia mais nada que os distinguisse, porque as mesmas manifestações espirituais, né, que aconteciam entre os judeus passaram também a ser manifestas entre os gentios. Então, Cristo, ele aproximou, né, e ele formou essa nova grande comissão, sem a qual seria impossível, né, que o Evangelho tivesse a repercussão que teve e tivesse o crescimento que teve. E, diga-se de passagem, Paulo, ele sozinho, praticamente, né, revolucionou o mundo gentílico. Embora ele tenha se considerado o menor dos apóstolos, ele fez, talvez, sozinho, o que os 12 não fizeram em termos geográficos. Sim, em termos da geografia do Império Romano todo, ele... E eu acredito, Rui, e todos que nos assistem, que eu acredito que essas boas novas de salvação foram tão tocantes para os gentios, eles ficaram tão lisonjeados, tão felizes por terem se sentido aceitos. Sim. E eles ficaram tão agradecidos por perceberem, né, o mover de Deus entre eles, que eu acredito que eles se tornaram totalmente empolgados, né, em promover essa difusão da mensagem de salvação. Talvez os judeus, por terem já um conhecimento mais estrito e por viverem, de certa forma, dentro do conhecimento da lei, eles não tiveram a mesma empolgação que os gentios, mas os gentios não. Eles tiveram realmente esse afã de poder levar a mensagem com muito ímpeto, né, de tal maneira que o evangelho se espalhou naquela região, de tal maneira como nunca se havia visto até então. E é muito bonito ver o quanto
né, Jesus proporcionou tudo isso através dessa quebra desse muro de separação entre os dois. É verdade, né? E abordámos isso em mais detalhes na lição 5, né? Na lição que falava da expiação horizontal, não é? Exatamente. Que é verdade, não é? Havia ali, é interessante porque havia uma distinção entre o povo de Deus e os outros. Sim, havia. Nós vemos isso desde o Gênesis, quando Deus procura preservar uma linhagem fiel, pura, do qual vai nascer o Messias, e nós vemos isso ao longo do Velho Testamento. Só que o que Israel fez foi pegar numa distinção que era, como o próprio Deus indicou a Abraão, era para ser usada para estimular a curiosidade, por ser diferente. Por ser diferente. Estimular a curiosidade. Olha, porquê é que vocês fazem assim e não fazem assado? Porque Deus explicou. Não, os judeus pegaram numa coisa que era para suscitar a curiosidade e a vontade de querer saber e transformaram-no numa coisa para separar e repelir. E repelir. E foi isso, foram essas ordenanças, esses mandamentos em forma de ordenanças, que criavam as paredes de separação que repeliam, que Jesus disse, não, o que eu disse a Abraão foi que iria fazer de vocês uma nação diferente, especial, para, através de vocês, serem abençoadas todas as nações da terra. E vocês pegaram nisso e colocaram não sei quantas ordenanças, construíram um muro cheio de ordenanças a fazer de tijolos desse muro. Muitas condicionantes. E eu vim destruir esse muro, porque esse muro não fui eu que o criei, foram vocês. Não é? E é esta questão, não é? A tal expiação horizontal. Porque não é só horizontal entre os judeus. Deus diz, não, eu não criei só os judeus, eu criei a humanidade toda. A humanidade toda. É horizontal à volta do planeta todo, não é? Ou seja, e é isto, não é? É remissão para comunhão. O que Israel infelizmente perdeu de vista foi isto e passou a fazer remissão para discriminação. Exato. Em vez de ser para comunhão. Não é? E perdeu isto de vista. Não é? E nós aqui temos na parte final deste estudo de segunda-feira, temos aqui a questão de Jesus que derruba estas ordenanças separatórias e discriminatórias e a partir de judeus e gentios, dos seres humanos da humanidade, dos crentes, ele vai pegar nos crentes e fazer uma construção. Vai construir um templo. Mas não é um templo, não é um edifício. É um templo, um povo. Um né? povo, exatamente. O povo cristão, né? O povo que o segue. E é a partir deste estudo e desta maravilha, desta reconstrução, porque não é uma nova construção, era uma construção que Deus sempre planeou. Sempre planeou, não é? Exatamente. Portanto, Ele vai reconstruir uma coisa que estava degradada. Não é? Exatamente. É a partir desta reconstrução que nós depois vamos ter pessoas séculos mais tarde, Martinho Lutero, os reformadores, John Wesley, que olham para este livro de Efésios, leem este livro de Efésios e ficam maravilhados com o que descobriram, né? Com aquilo que sempre lá esteve, Exato. que não lhes foi ensinado e que eles agora descobriram. Não é? E é com base neste livro de Efésios que, na verdade, começa o movimento da Reforma Protestante. Não é? E Martinho Lutero vai afirmar as suas teses da justificação pela fé, as suas teses de não discriminação, porque nós pensamos assim e se formos analisar. E sem querer estar a falar mal de ninguém, mais uma vez, nós dizemos isto muitas vezes. A questão não são as pessoas, a questão são a teologia e a má ou boa compreensão da Escritura. Exato. Infelizmente, o que o cristianismo acabou por fazer ao longo de toda a Idade Média foi repetir o erro de Israel. Porque o cristianismo catolizado, o catolicismo, entrou numa fase, também na sua teologia, que só quem fazia certas ordenanças católicas é que tinha o direito de ir para o céu. Exatamente. Okay? Entrou na mesma lógica separadora, baseada em ordenanças e em Tradições, né? circuncisões, embora não fosse, no caso católico, não fosse uma circuncisão literal. Eram bulas, eram comunhões, eram
práticas e ritos da igreja que eram encarados como as únicas ferramentas para a pessoa entrar num determinado patamar. E desprovido de um senso de amor, Sim, de de uma compaixão. compreensão real do que aquilo representa. Porque o grande problema, quando você estabelece essas ordenanças cerimoniais, é que chega um momento que elas se tornam automáticas. É. Mecânicas, Rotinas, elas não rotineiras. partem de um senso de uma comunhão verdadeira, de um relacionamento em que há um verdadeiro interesse pela parte do pecador em buscar o seu Salvador para que então ele possa encontrar nele a paz, que Paulo tanto fala. Essas pessoas, elas não tinham paz. E é por isso que Paulo, talvez, enfim, ele suscite essa palavra em diversos momentos para que nós possamos entender que a paz, ela não vem somente da pacificação desse impasse que havia entre as dissensões de judeus e gentis, de doutrinas ou de costumes que eventualmente poderia haver de diferença entre eles, mas a paz que só poderia haver se eles tivessem uma verdadeira compreensão de qual é, né, o modelo de relacionamento que Deus gostaria de estabelecer com eles, através de uma comunhão verdadeira, né, pautada no amor, que faz com que eles se sintam verdadeiramente, né, aceitos, remidos e lavados pelo sangue de Cristo, para que eles não vivessem naquela sensação de constante, né, ameaça de punição, né, e de uma eventual, talvez, destituição do seu direito à salvação. Sim, de ameaça com o inferno eterno sempre a arder, ou com o E purgatório, precisando não sei do quê. cometer atos, às vezes, de autoflagelo, Isso, né, de penitência, exato, de sacrifícios em vão. E eu aí, quando penso nisso, imediatamente me lembro num texto, numa coisa que Deus diz, se não me engano, é ao profeta Isaías, que ele diz: misericórdia quero e não sacrifícios. Não sacrifício, exatamente. E Isaías as pessoas- capítulo 1. É, não é? Quer dizer, Já introduz. e aqui pegamos nesta questão, né, da comunhão para a lição de terça-feira, que sermos a igreja do Deus vivo. Já não é do Deus que morreu na cruz, é do Jesus que ressuscitou e que está vivo. Não é? Ou seja, e aqui o autor pede-nos agora para ler Efésios capítulo 3, né? O capítulo 3 todo, né? E faz-nos uma pergunta: porquê é que é importante e entusiasmante fazer parte da igreja deste Deus vivo? Não é? O que é que há aqui de tão entusiasmante e de tão importante? E eu tomei aqui algumas notas e eu achei interessante estas perguntas porque elas estão feitas de uma forma que provavelmente pessoas diferentes vão responder coisas diferentes a estas perguntas. Né? Vão reparar em detalhes diferentes. E eu respondi aqui que esta questão de fazer parte da igreja torna-nos co-herdeiros com Cristo, co-participantes da natureza dele, da missão dele. Somos o cumprimento da tal promessa feita a Abraão. O facto de existirem hoje portugueses, brasileiros, angolanos, são tomenses, espanhóis, tantos povos, de pessoas que estudam a Bíblia, estudam a Palavra de Deus, falam línguas diferentes, têm cores de pele diferentes, têm etnias diferentes, às vezes até culturas e mentalidades diferentes, mas estudam a Palavra do mesmo Deus, é o cumprimento do que Deus disse a Abraão. Exato. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Não é? Ou seja, a igreja cristã e ser parte da igreja significa ser participante do cumprimento dessa promessa e dessa profecia. Não é? E tenho aqui uma questão que é interessante que fala neste capítulo 3, que é passamos a conhecer o mistério de Deus, né? e a sabedoria multiforme. O capítulo 3 fala disso. Sim. Não é? Que é uma sabedoria que tem múltiplas formas e múltiplas... não é no sentido de tudo ser lícito, não é isso, mas Deus tem várias maneiras de nos revelar o que é certo e o que é errado, e o que Ele deseja e o que Ele não deseja. Não é? Ele sabe agir e sabe fazer a coisa certa, no momento certo, no lugar certo. Não é? E é interessante esta questão do mistério de Deus, porque depois-me a pensar um bocado nisto, o mistério de Deus, e depois lembrei-me, não, espera lá, repara, há coisas que para mim hoje já não são tanto um mistério, a questão da salvação ser para todos, do Evangelho, da graça salvadora, mas que até à morte de Jesus na cruz, até a este início do cristianismo, durante todo o Velho Testamento, toda esta concretização prática
do plano da salvação era um grande mistério. Sim. Sabia-se que existia o plano da salvação e havia a ilustração no santuário do sacrifício do Cordeiro e tal, mas na prática, ok, este plano, depois, em termos concretos, isto vai se realizar como? Né? E nós hoje já sabemos. Exatamente. Né? Nós hoje já percebemos o mistério, o grande mistério do plano da salvação. Não é? Eles tinham só um vislumbre, né? Exatamente. Né? E, ou seja, nós hoje, fazer parte da igreja e poder estudar a palavra de Deus também é isto, é poder compreender aquilo que outrora era um grande mistério, mas que hoje está revelado. Não é? E é um grande privilégio, não é? É entusiasmante nós compreendermos, é importante e é entusiasmante porque ao nós compreendermos como Deus faz as coisas, nós só comprovamos que Ele de facto é todo poderoso e a sabedoria dele é infinita e que vale a pena confiar nele. A partir daqui temos, creio eu, que isto dá-nos todos os ingredientes que nós precisamos para confiarmos em Deus e para nos submetermos a Deus, que é uma coisa que foi falada na lição 10. A questão da palavra submissão, que é muito mal interpretada hoje em dia. Né? Uma pessoa só se submete a alguém se confiar. Exatamente. Senão, não dá, não é? E nós hoje temos o privilégio, é uma honra e é o privilégio nós podermos ter uma explicação tal e uma confirmação tal das coisas que nós já percebemos que podemos confiar plenamente em Deus. E então não há dificuldade nenhuma em nos submetermos a Ele. Não é? E é por isso que aqui em próprio Efésios, capítulo 3, versículo 18 ao versículo 20, diz o seguinte. Eu vou ler o 17 também porque já começa trazendo um sentido para o texto. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E aí encerra, a esse seja a glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Ou seja, Deus ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos. Sim. E o convite de Paulo aqui também é dizer assim, olha, confia, porque se tu tens alguma expectativa, se tu tens algum desejo, se tu tens algum plano, Deus ele já se revelou e ele mostra que ele cumpre a sua promessa. E que às vezes tem um plano ainda maior do que aquilo que tu imaginas. E se você acha que o que tu tens para a tua vida, ou o que tu consegue para a tua vida é bom, se tu colocares diante de Deus, pode ter certeza que ele vai te surpreender. Né? E ainda que por algum momento você não entenda, né, o que se passa na tua vida, ou por que certas coisas acontecem na tua vida, ainda que os teus sonhos não se concretizem aqui, ele tem algo para te oferecer que excede todo o entendimento, né? Além da sabedoria, que é justamente o quê? Né? A vida eterna. Nós não conseguimos conceber isso, porque para nós ainda também, assim como havia um vislumbre do plano de salvação no sistema sacrificial, para nós hoje há um vislumbre que ainda é um mistério da eternidade. Exatamente. Mas se nós confiarmos de que o plano perfeito de salvação hoje nos foi revelado, tal como de fato ele é, nós também temos que confiar que a redenção e a eternidade será tal e qual foi esse plano de salvação que foi revelado, né, a todos nós e agora também ao mundo gentil. Exatamente. Isso só corrobora o caráter de Deus. E eu achei que interessante enquanto lias, chamou-me a atenção aqui esta questão do verso 19, que é nós conhecermos o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Ou seja, Deus dá-nos a capacidade de nós conhecermos uma coisa que vai para além do entendimento. Isto parece um paradoxo. Como é que eu posso conhecer se está para além do entendimento? E é isto que tu falavas. Ele dá-nos informação suficiente e um vislumbre grande o suficiente para nós, mesmo sem sabermos o que está para lá, mas pela fé, já percebemos que o que quer que seja que esteja para lá é ainda superior ao que nós conseguimos imaginar, não é? Ou seja, ele permite-nos conhecer o suficiente para, mesmo não sabendo os detalhes, sabemos que vai ser excelente e que vai ser uma coisa extraordinária. Isso também nos ajuda nos tempos de tribulação, porque nós sabemos que nós vamos passar por um período de grande dificuldade, né? Mas
se nós sabemos que nós podemos confiar nas providências divinas e que Ele conduziu, né, o seu povo durante toda a história, de modo que Ele preservou o seu remanescente, não há por que nós temermos. Ainda que por algum momento nós estejamos, como Jesus esteve no Getsemane, né, se sentindo sozinho, com aquela separação de Deus, porque uma vez que a porta da graça se fechar, nós vamos ter uma angústia tal como Jacó teve, e tal como Jesus teve antes do Calvário. Mas se nós estivermos apegados e firmados nessas promessas, nós vamos passar por esse momento de tribulação, talvez com a paz que só Jesus pode nos dar. Né? Porque quando o mundo começa a ruir diante de nós, não há nada em que nós possamos nos apegar a não ser na paz que excede todo esse entendimento. Né? E que também vai nos levar, por meio da fé, a perceber que aquilo que nós estamos passando de sofrimento não é nem sombra do peso de glória que nos aguarda. Sim, estava a ouvir e estava a pensar numa ilustração, me veio à cabeça, que é a ilustração de um túnel. Nós entramos num túnel, o túnel tem uma entrada e tem uma saída. Só que Deus, para nos proteger dos obstáculos que Satanás coloca no caminho, o túnel não pode ir a direito. O túnel tem que ir às curvas e contracurvas para contornar os obstáculos. E então é um pouco complicado, porque nós estamos a atravessar o túnel e o túnel está escuro. Exato. Porque já passámos a entrada, que tinha luz que vinha lá de fora, e agora já fizemos uma curva, 2 curvas, uma provação, outra dificuldade, e agora estamos no meio do túnel, está escuro. E o que Deus diz é, olha, tu sabes que é um túnel, certo? Sim, sabes que o túnel tem uma entrada, mas também tem uma saída. Então sabes que mais tarde ou mais cedo a saída vem. Mas eu não conheço os detalhes da saída, não importa. Continua, segue. Quando chegar a saída, ela vai chegar. E quando ela chegar, tu vais ver a luz ao fundo do túnel. Para já, confia, o túnel está escuro, cheio de curvas e contracurvas. Segue em frente. Segue em frente. Segue em frente, não é? E é por aí, não é? E aqui entramos nesta questão. A questão da lição de quarta-feira, de Efésios capítulo 4. A unidade da fé. Não é? Porque aqui temos uma questão interessante, porque a carta aos Efésios também é uma carta onde Paulo, algumas vezes, ele faz o apelo a que haja unidade entre as pessoas, apesar das diferenças, apesar de às vezes haver coisas em que as pessoas discordam, e ainda hoje é assim, nós muitas vezes na igreja, e falamos aqui por nós na igreja, às vezes não concordamos a 100% todos uns com os outros. Sim. Não somos robôs, todos programados com o mesmo software. Não temos todos a mesma opinião sobre tudo. Exato. É óbvio que temos as instruções de Deus e acima de qualquer opinião nossa está a vontade dele. Não é? Agora, existem às vezes questões em que um pensa, não, eu acho que devíamos fazer mais assim. Epá, não, mas eu acho que devíamos fazer mais desta outra forma. E nós aqui o que é que Paulo diz? Olha, unidade. Porque nós aqui corremos um risco. Ou nos pomos a discutir porque cada um quer as coisas à sua maneira e não aceita a maneira do outro. Ou então podemos fazer assim, não, espera, então vamos experimentar da tua maneira. Se resultar, boa. Resultou, está feito. Se não resultar, então a seguir experimentamos da minha. Não é? Só que, para isto acontecer, imagina que eu e tu tínhamos formas diferentes de ver uma coisa, para eu te dizer isto, olha, vamos experimentar da tua primeiro. Isto implica eu dar o braço a torcer. Dizer, não, calma, somos irmãos na fé. Não estamos aqui a pôr em causa, não é uma questão de lei de Deus e de vontade de Deus, é uma questão periférica, de bom senso, de um bom senso ou de usos e costumes. Vamos experimentar, não é? Ou seja, e aqui é preciso haver uma construção de caráter, não é? Do teu, do meu, de cada pessoa, seja líder, seja membro, seja pastor, não pastor, seja lá quem for. É preciso este trabalhar do caráter e da tal paciência, longanimidade, etc., mansidão, para sabermos entender que às vezes não concordamos em tudo, às vezes até vemos outras pessoas a fazerem uma coisa que nós, pela palavra de Deus, sabemos que até está errada. Sim. Mas se calhar a outra pessoa ainda não viu essas palavras que nós já vimos. Se calhar nós estamos num degrau em que já aprendemos umas coisas e ela está noutro em que ainda aprendeu outras, mas aquelas ainda não. Né? Ou seja, às vezes é preciso ter esta tal... Eu arriscaria... Enfim, é uma coisa um bocado arriscada. É um pouco uma pequena demonstração em nós de uma sabedoria multiforme que vem de Deus. Né? Saber encarar as situações... Perfeito. Com o contexto de cada uma. É óbvio que nós não somos Deus. Quem tem a multiforme sabedoria é Ele. Não é?
Nós apenas recebemos bênçãos dele e recebemos a capacidade de sermos transformados à imagem dele. Não é? Mas no fundo é isto, é saber encarar as coisas, mantendo, obviamente, que a vontade dele e as leis, os mandamentos, sem ser as ordenanças, os mandamentos mesmo que ele estabeleceu, mas sabendo ter a compaixão, a misericórdia, o ensino, a capacidade de ser professor, um professor tem que ser paciente com os alunos, porque se calhar os alunos não aprendem todos assim. Exatamente. O próprio capítulo 4 já começa com toda a humildade e mansidão. Ou seja, a humildade pressupõe que em alguns momentos nós tenhamos que, obviamente, abdicar, né, dos nossos pressupostos para que nós possamos também ouvir os demais. Né? E quem sabe reconhecer que o pressuposto, a ideia do irmão, ela pode talvez fazer mais sentido naquele contexto. Né? Ou que, quem sabe, eu posso estar errado em algum momento e tenha que admitir isso, né, quando sou exortado, quando sou admoestado. Exato. Né? Porque humildade não é só eu querer me colocar como uma pessoa simples na maneira de viver, né, com hábitos de uma pessoa desprovida de recursos. A humildade requer que eu estou também disposto, né, a abdicar dos meus achismos, das minhas verdades absolutas, porque no corpo de Cristo tudo precisa ser ajustado em prol de quê? Em prol de todos. E às vezes um ou outro precisa abdicar, né, das suas vontades quando elas não comungam ou não cooperam para que o corpo funcione de forma harmônica. Eu arriscar-me a dizer que qualquer cristão, todo e qualquer cristão, algures durante o seu percurso nesta vida, tem que abdicar de alguma das suas vontades, porque quando nós nascemos com a natureza pecaminosa. Portanto, a nossa tendência é para termos vontades e gostos contrários à vontade de Deus. Portanto, se eu nascer, viver e nunca mudar nada, e nunca renegar uma vontade minha, eu corro um sério risco de chegar ao fim da minha vida e estou pecaminoso, porque nunca reneguei uma vontade minha. Nunca reneguei uma vontade, exatamente. Todo cristão, pelo menos uma vez na vida, alguma vez vai ter que chegar a um ponto, não, espera aí que eu aqui estou errado. Inclusive renegar uma vontade carnal. Exatamente. Que também já é um ato mais profundo ainda, e né, isto de humildade, de sujeição a Deus. Isto é independente de ser um cristão que nasceu dentro da igreja ou um cristão que veio de fora, que antes não era cristão e que conheceu o Cristo e o Evangelho e se tornou cristão, independente. Exatamente. Toda a gente, pelo menos uma vez na vida, vai encontrar alguma coisa em que o seu gosto e a sua vontade vai estar em oposto à vontade de Deus e vai dizer, não, espera aí, tenho que mudar. Eu é que estou errado, não é Deus, não é? E o apelo que é feito também aqui no capítulo 4 é que nós nos despojemos do velho homem, é que nós venhamos verdadeiramente abandonar as nossas afeições pecaminosas passadas. Além dele nos admoestar a nos unirmos, né, através dessa unidade na fé, através da mansidão, do amor, da longanimidade, suportando-nos uns aos outros, até essa questão, esse termo suportar, algumas pessoas, né, elas confundem achando que o suportar é o tolerar. É isso, aturar, e pronto, eu tenho que tolerar agora. Eu consegui, inclusive, perceber, né, as debilidades dos mais fracos, né, e ajudá-los nessa caminhada. Sim, é ser alicerce. Exatamente, perceber, ter sensibilidade para notar as dificuldades dos outros e através daquilo que Deus me proporcionou, né, e daquilo que Ele fez por mim, que também andei na escuridão no passado, eu venha também ter misericórdia do meu irmão, quando ele eventualmente estiver errado, ou quando ele tiver numa dificuldade, alguma dificuldade, para que então ele encontre em mim, né, uma referência necessária para que ele possa dizer, então, eu te imito, porque assim como Paulo diz, sejais meus imitadores como eu sou de Cristo, nós podemos reivindicar isso, né, dos outros, uma vez que nós formos verdadeiros imitadores de Cristo. Exatamente. Para que outros possam nos modelar tal qual nós modelamos a Cristo. Exatamente. E aqui ele realmente nos exorta, olha, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Isso está no capítulo 4, versículo 22. E vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Portanto, se nós estivermos unidos, se nós estivermos em unidade, até mesmo os ataques do inimigo serão travados. Um exército disperso, ele é muito mais vulnerável, muito mais frágil. Um exército unido, coeso,
ele tem muito mais chance de resistir, de suportar e de vencer uma batalha. Mais organizado, mais robusto, com o devido suporte e entreajuda, suporte. etc. Não é? E é interessante, de facto, isto. E o autor tem aqui algumas frases no final da lição, onde eu sublinhei algumas expressões que ele diz, no penúltimo parágrafo, diz que Paulo avança para o seu apelo final, e o apelo final é para que os irmãos de Éfeso e nós, né, fôssemos uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, portanto, perdoadores. E depois diz, ele pede aos crentes que evitem a anterior dureza do coração, não sermos duros, termos compaixão, termos a percepção de se calhar há uma dificuldade, em vez de se calhar a pessoa está a fazer uma coisa errada, eu ainda vou ser duro, em vez de perguntar o que se passa. Né? Ou se ela está em dificuldade e eu simplesmente olhar, né, aquilo que não traduz a realidade, pode fazer com que eu seja até injusto com ela. Pode ser, porque eu posso não estar sabedor de todo o contexto, da situação. Ou o sofrimento que ela tem passado para que ela eventualmente haja de uma maneira que não condizia com o que para nós, né, seria a forma mais adequada de ser. Mas eu te digo, como família cristã, muitas vezes nós sentimos esse aconchego, né, em estarmos na igreja como um hospital. Mesmo apesar das falhas, porque às vezes também falhamos nisso. Não é? É muito bom você chegar na igreja e sentir que você é cuidado, que você é estimado, que tem pessoas que oram, mas também tem pessoas que te discipulam, que tem pessoas que te ouvem sem um olhar de acusação, né, e de condenação, mas que com paixão, assim como Cristo teve, né, estão dispostos a te ajudar e te conduzir nesse caminho para que nós possamos, então, ser tutores uns dos outros, né? E aí a igreja possa ter um sentido diferente. Eu até posso falar por experiência própria, por exemplo, aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia, tu tens pessoas, e eu cheguei a ter também, pessoas, irmãos nossos de outras igrejas, a quem eu, no momento de dificuldade emocional, espiritual, eu fiz um telefonema, pedi para falar com a pessoa, sim senhor, combinamos o dia, vens cá à casa e não sei o quê. E fomos e conversámos e até jantámos juntos na casa da pessoa, a pessoa ofereceu-me jantar e deu para conversar, para desabafar. E era um irmão, neste caso uma irmã, um irmão e uma irmã. Por exemplo, neste caso específico, no meu caso, nem era da igreja de Aveiro, foi de uma outra igreja aqui perto. Grandes amigos meus, de outras atividades da igreja, que eu sabia que podia desabafar aquele assunto. Não é? Mas podia ser um irmão ou uma irmã aqui de Aveiro. Não é? Exato. Ou seja, nós temos... Porque quando nós pensamos na igreja como família, é num sentido mais abrangente. Não é nós aqui em Aveiro somos uma família aqui em Aveiro. Não, nós cristãos, nós adventistas do sétimo dia, somos uma família do planeta inteiro. O corpo, exatamente. Planetário, é verdade. Eu se for ao Japão, por exemplo, sei lá, em trabalho ou em férias ou o que seja, e eu, se chegar à sexta-feira e for à procura da igreja adventista mais próxima, encontro, e no sábado de manhã, se eu aparecer na igreja adventista, eu sou recebido como irmão. Exatamente. Okay? E se for, em vez do Japão, se for ao Brasil, a mesma coisa. Se for aos Estados Unidos, se for à Suécia, se for a Angola, se for onde seja. Se eu ao sábado de manhã aparecer for à igreja adventista, então, quem é? De onde vem? Sou adventista, venho de Portugal. Irmão, não sei, pronto. Não é? Somos todos uma família, não é? Exatamente. Apesar de muitas vezes das discussões, também há em família, né? Às vezes as brigas, as discussões, né? As cabeçadas, etc, mas... As teimosias, né? E tal. Mas somos todos irmãos, não é? E é esta questão, não é? Esta é a unidade. Não é? Apesar das diferenças, a unidade. E é nesta unidade que entramos no ponto de quinta-feira, Efésios capítulo 5, né? Receptores e doadores de graça. E é interessante porque nós começamos o estudo desta semana, né? E começamos Efésios capítulo 1, a falar de graça, mas de graça que vem da parte de Deus, da graça que vem de Deus para nós. E agora a lição vai conduzir as coisas, agora recebeste graça, né? Como diz o texto bíblico, eu não sei a referência de graça recebeste, graça de graça dai, também te lembraste logo imediatamente, né? Agora recebeste graça de Deus, agora imita, agora faz, não é? Receptores e agora doadores, né? De graça, não é? E aqui somos desafiados a ler Efésios capítulo 5, não é?
reflita sobre a maneira como Paulo nos pede para vivermos o Evangelho nas nossas relações com os outros. Qual destas exortações é especialmente significativa para si? Ou seja, temos aqui algumas exortações no capítulo 5 e, mais uma vez, pessoas diferentes vão reparar em coisas diferentes, não é? E eu reparei na exortação que dizia ser imitadores de Deus, procurar entender a vontade dele, que até está em 2 versos até bastante distantes. Não é? E esta é uma questão, não é? Porque um dos aspectos da graça que eu recebi e que eu recebo, não só recebi, como continuo a receber e tenho que doar, é eu recebo cada vez mais conhecimento da vontade de Deus e sou chamado a, quando os outros me perguntam e querem saber, a ensinar e a mostrar, olha, o que Deus diz neste texto, Ele diz isto, naquele texto Ele diz aquilo, Ele explica isto assim e assim. É receber a vontade dEle e doá-la também, não é? Exatamente. Não sei que aspecto é que te chamou a atenção a ti este capítulo 5. Eu já falei um bocadinho sobre a questão de nós sermos imitadores, né? E assim, de certa forma também, espelharmos o amor de Cristo através da nossa vida, né? Através do nosso testemunho. Mas relembrarmos, né, que agora nós estamos na luz. Portanto, nós precisamos viver frutificando no Espírito. E aqui nós temos aqui o versículo que fala, no caso, no capítulo 5, versículo 8, que fala, porque no outro tempo eres trevas, mas agora sou luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Exatamente. Como é que anda um filho da luz? Exatamente. É interessante, por exemplo, um filho da luz, uma pessoa que é a luz, porque recebeu luz de Deus, vai iluminar. Uma pessoa não acende uma lâmpada para ficar escuro no quarto. Então, para isso a lâmpada tem que estar apagada, não é? Exatamente. Se uma pessoa acende a lâmpada, ela, por definição, vai iluminar o quarto. E nós, quando somos chamados a sermos luzes, Deus, obviamente, não quer dizer lâmpadas apagadas, quer dizer lâmpadas acesas. Não é? E, portanto, é para iluminar, é para mostrar como é que é o quarto, como é que é a vontade de Deus e as instruções dele, como é que é o quarto. Não é? Exatamente. E o caráter da luz aqui também é para nos revelar o que estava encoberto, como nós estávamos, para que então nós possamos enxergar, né, a nossa condição antiga e dizer assim, ok, agora que eu tenho clareza da condição que eu estou, né, e agora que eu reconheço e aceito Jesus como meu Salvador, eu quero viver numa novidade de vida. E a luz passa a ser agora não mais a luz que me revela a sujeira, né, a desorganização, a bagunça da minha vida, mas que agora ilumina o meu caminho para que eu possa trilhar o caminho reto da salvação. Exatamente. Primeiro, a luz revela a situação. Ela dissipa as trevas que pairam sobre a vida do pecador. E uma vez que isso foi colocado em ordem, agora ela guia, ela conduz o caminho para que, mesmo em meio às trevas desse mundo, porque nós não estamos, né, num planeta purificado, nós não estamos ainda na Nova Jerusalém, nós continuaremos a passear, a trafegar pelo um pântano chamado planeta Terra, né, onde as provações, as tentações e todas as mazelas do pecado estarão diante de nós, mas com essa luz de Cristo nós teremos o discernimento espiritual a partir do Espírito Santo e através do fruto do Espírito, como nós podemos ver aqui no versículo 9, que diz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, a justiça e a verdade. Então, quando nós vivemos essa luz, nós, por tabela, adquirimos a bondade para com o próximo, né? E em gratidão a tudo que Deus nos faz, a justiça, ou seja, vivendo conforme o assim diz o Senhor, né? Que não nos leva a viver uma vida de pecado, e a verdade que nos liberta do erro, do engano, né, e das ciladas de Satanás. Porque o engano de Satanás não está só na tentação, está também no engano, né, das falsas doutrinas, nas quais nós seremos em algum momento confrontados. Né? E se nós não estivermos fundamentados nessa verdade, nós poderemos ser facilmente tragados, né, pelo pelo adversário de Deus. Estava aqui a pensar, quando estavas a falar da questão da luz iluminar a sujidade primeiro, estava a pensar numa questão interessante, porque imagina, para eu limpar um compartimento, imagina que eu tenho um quarto lá em casa que está todo desarrumado e todo sujo. Eu consigo limpar o quarto às escuras? Não, eu não vejo nada. Ou seja, obrigatoriamente, eu vou ter que ou abrir a janela para entrar luz vinda de fora da casa,
ou acender uma lâmpada para ter luz, né? Ou seja, tem que haver uma fonte de luz que me ilumine o quarto, e é como tu disseste bem, primeiro, a luz no imediato, no choque imediato, ela vai começar por me mostrar o quarto todo desarrumado. E agora diz, agora, enquanto a luz está acesa, com a luz acesa, é que vais fazer o processo de arrumar. Exatamente. Né? Ou seja, é esta questão, não é? Que ninguém esteja à espera, e aqui eu falo também para si que está aí em casa, não sei se frequenta alguma igreja cristã, adventista ou outra, ou se já tem contacto com a Bíblia ou não esteja à espera de ter a sua vida toda em ordem para depois vir ter com Deus, para depois vir acender a luz. Não, primeiro tem que vir ter com Deus, vir à luz para perceber o quarto e começar a arrumar as coisas que lá estão. Não é? Exatamente. Primeiro é assim. E isto para mim é marcante porque eu batizei-me com 19 anos, que é uma idade que às vezes até na Igreja Adventista até é um pouco tardia às vezes, não é? Porque eu só aos 19 anos é que compreendi isto. Okay? Porque eu nasci na igreja desde pequeno, mas a minha preocupação era sempre, mas eu ainda faço isto de errado, eu ainda faço aquilo de errado. Como é que eu posso batizar e entregar-me a Jesus se ainda tenho isto em mim, ainda está aquilo, ainda tenho tanta coisa aqui para corrigir? Até que eu compreendesse isto, né? Passaram 19 anos. Né? Pronto. E, portanto, é este o apelo que eu faço assim. Não espere ter a vida toda em ordem para depois vir a Jesus. É ao contrário, ok? E esta é a questão, não é? É fazermos este trabalho de transformação. Né? E, como tu disseste bem, viver uma vida, uma nova vida, uma vida nova, uma vida diferente da que se vivia antes. Não é? E é neste contexto, neste capítulo 5 de Efésios, que Paulo aborda várias questões dos relacionamentos uns com os outros. Não é? Incluindo, por exemplo, as questões entre marido e mulher. Né? Nós estudámos isso na lição número 10. Não é? Por cima, aquele era um tempo, o tempo do Império Romano, era um tempo complicado em que, mesmo a nível legislativo, o marido tinha certos direitos legais, que é como nós dizemos hoje, eram coisas legais, mas eram imorais. O direito de poder bater na esposa se quisesse. Abusivas, né? Pronto. É assim, do ponto de vista das leis dos homens, eram legais, mas perante a lei de Deus era ilegal. Daí que era imoral, não é? E nós temos este contexto, e é neste contexto que Paulo diz, olha, agora que vocês já vos acenderam a luz, e já conheceram Jesus, não é? Já conheceram a palavra de Deus, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Agora já perceberam que o quarto está desarrumado. Agora toca a arrumar o quarto, toca a construir um quarto novo, uma vida nova, não é? De graça recebestes, de graça dai. Toca a iluminar, toca a ver onde é que tem a lanterna, que estava aí desarrumada no quarto, porque com essa lanterna vocês vão agora depois ajudar o vizinho que está às escuras no quarto dele. Exatamente. Ok? Pronto. E a partir daqui, finalizamos com Efésios capítulo 6, mesmo rapidamente, porque já passámos bastante da hora, né? E temos este panorama geral, né? O plano, o mistério da salvação, né? Que foi sendo revelado, né? O mistério da eternidade, do qual nós ainda só temos vislumbres, mas acima de tudo todas as coisas para o hoje, né? A preparação de hoje e a transformação de hoje. Né? E nesse sentido temos então esta roda gigante de Londres, né? Que é o livro de Efésios. Né? Chegámos ao cume e agora a partir do cume vimos o panorama geral. E é interessante como mesmo nós os dois aqui na recapitulação da lição, por definição, fomos levados a vir encaixar os outros textos da Bíblia, do Velho e do Novo Testamento aqui, porque lá está, Efésios é o tal cimo do monte do qual a gente vê o Velho Testamento e o Novo e vê que tudo se encaixa, não é? Tudo se encaixa. E que assim seja, não é? Que assim seja para cada um de nós aqui, não é? Para si que está aí em casa, para todas as pessoas que nos assistem, para todos aqueles que ainda não conhecem isto, que sejamos todos nós luzes, não é? Amém. Que assim seja, não é? Diego, não sei se tens alguma consideração final, alguma questão que te chamou a atenção. Era apenas para enfatizar que, diante de todos esses desafios que nós temos enfrentado ao longo da história, na nossa jornada cristã nós não vamos lidar com amadores. Não pensemos nós que nós estamos militando contra homens maus, contra pessoas que, por definição de ímpias,
de alguma forma intentam contra nós, através de calúnias, blasfêmias ou qualquer tipo de acusação que tente desmoralizar o nome de Deus. Não, nossa guerra, ela vai muito além, né? Os verdadeiros atores, eles são poderosos, são potestades, principados. E é por isso que o apelo de Paulo, já no último capítulo de Efésios, é que nós nos revistamos da armadura de Deus para que possamos resistir, né, No dia mau. ao dia mau. Portanto, nós precisamos estar devidamente municiados dessa armadura. E aqui nós podemos fazer uma breve, né, revisão do que são essas armaduras, mas tomando sobretudo que estáis por firmes, tendo tingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E no versículo 17 termina: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E no 18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho, o mistério do Evangelho. Então que nós venhamos a nos revestir com essa armadura para que nós possamos resistir e em unidade formarmos um pilotão, né, que vai coeso, né, através dessa ligação em Cristo Jesus, né, não só se proteger, mas também vencer com Ele, porque nós sabemos que a vitória é certa. Exatamente. Mas nós precisamos estar, né, devidamente preparados. Exatamente. A vitória é certa em Cristo. Em mais Cristo uma vez, Jesus. em Cristo, na graça dele, não é? Que assim seja, não é? Amém. E agora, para terminarmos já, vamos então convidar-vos aí também a fazer uma oração aqui juntamente connosco. Poderoso Deus, ó grandioso Senhor, grandioso Redentor, grandioso Salvador, Pai, obrigado, Papá, por esta carta aos Efésios que tu inspiraste o apóstolo Paulo a escrever, Senhor. Obrigado por este relance sobre toda a Bíblia, Pai, que tu inseriste nesta carta, Senhor. Por tudo aquilo que tu já revelaste, Senhor Deus, por todos os vislumbres do futuro que tu já nos deste, Senhor. E por todas as amostras de confiança, de fidelidade, Senhor Deus, que tu nos deste, Pai, todos os ensinamentos que tu nos comunicaste. Faz de nós, Senhor Deus, luzes deste mundo. Faz de nós guias da tua palavra, Senhor Deus. Não como outros no passado, a quem Jesus chamou cegos a guiar outros cegos, mas como guias revestidos da armadura de Deus, Senhor Deus, revestidos da luz que é a tua palavra, para iluminar não só o nosso caminho, mas o caminho daqueles que entram em contacto connosco, Senhor. Amém. Suplicamos a tua bênção para nós aqui na igreja, para todos os que nos assistem, Pai, para todos os nossos familiares e que sejamos instrumentos teus, Pai, para que mais e mais pessoas conheçam a tua luz e se preparem para esse grande futuro, Senhor Deus, contigo no lugar celestial, Senhor. Suplicamos tudo isto em nome de Jesus. Amém. Um bom sábado a todos e fiquem na companhia de Deus.